Epístola de Timóteo a Tito, no capítulo 2, os versos 11 a 15. Para a leitura dessa palavra, eu peço que nós ficamos de pé em referência à palavra de Deus. Tito, capítulo 2, versos 11 a 15. Eu passo a ler. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deus querido, muito obrigado, porque estamos diante da Tua palavra, que é poderosa. Ajuda-nos a entendê-la, abre os nossos ouvidos e nossos corações, para que o Teu Espírito Santo se manifeste através da Tua palavra em nossas vidas, e que ela produza os frutos que serão colhidos a partir da nossa prática diária, no dia a dia das nossas vidas. Por isso pedimos que o Senhor abençoe, me ajude, Deus, naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Deus, para que seja expressado de uma forma que é da Tua vontade. Abençoe, Deus, esse momento, te damos graça em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Talvez muitos perguntem, eu sou Nelson Jacob Bauerman, casado, tenho esposa, 4 filhos, 6 netos e um bisneto a caminho. Quem é o Nelson para pregar a palavra de Deus? Sabe que Deus, pela sua graça, me alcançou. Eu já tinha 37 anos. E a partir daí, eu fui alcançado pela graça de Jesus. Eu participei de várias igrejas e várias comunidades, desde Portão, Montenegro, Esteio, Novo Hamburgo e Charlau. E aqui na Charlau foi que Deus me alcançou. E por isso estou aqui pela sua graça e misericórdia. Eu não tenho curso teológico, eu tenho sido um cara assim meio autodidata. Então a palavra tem falado muito comigo. E quando o pastor, que hoje teve um outro compromisso, pediu para mim ministrar a sua palavra, aí eu olhei lá as teses de Lutero, as 95 que ele colocou lá na porta da igreja de Wittenberg. E aí vi as 5 principais, que a primeira é justificados pela fé. A segunda é só pela palavra, somente pela palavra. A terceira é só por Cristo. E a quarta é pela sua graça. E a quinta, glória só ao Senhor. Esses são os principais itens, principais teses das 95 teses que Lutero colocou lá naquela porta. Mas aqui o texto fala de graça. Para mim isso é um pouco perigoso, é um risco a gente falar de graça, porque a gente, quando levanta de manhã, dá graças a Deus, não é isso? Pelo dia, graças a Deus pela noite, graças a Deus pela família, pelos filhos, graças a Deus pelo emprego, pelo salário. E isso é uma recomendação da palavra de Deus, lá conforme Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Ele não fala para nós reclamar das coisas que não temos ou que queremos ter, mas ele fala, em tudo dai graças. Dai graças por aquilo que você tem. E por isso que eu acho que é perigoso a gente falar sobre graça, porque a graça registrada aqui
é uma outra graça, é a graça que nos salva. Não é essa graça do dia a dia, mas ela deve ser também praticada no dia a dia, porque nós damos graças a Deus pelas coisas que Deus faz por nós. Então, eu sinto assim que é um pouco perigoso, porque essa graça, ela nos salva do pecado, mas não só nos salva do pecado, como ela tira o domínio do pecado sobre nós. Essa é a graça de Deus. Ela se manifestou, está escrito aqui, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui a gente vê que ela é universal, ela é para todos, rico, pobre, gordo, magro, branco, negro, amarelo, é para todos indistintamente, independe de sexo, tudo. Ela é universal, a graça de Deus. A graça de Deus nos salva do domínio do pecado. Veja Romanos 5, 21 e 22. Voltando um pouquinho na palavra. Romanos 5, 21 e 22. Aqui diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça está sobre o pecado, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça para a justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim como o pecado reina para a morte, se a pessoa vive pecando, se ela não tem uma relação pessoal com Jesus, o destino é a morte. Porque também lá em Romanos 6, 23 está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a graça. Deus, no seu amor, Ele nos alcançou. E como a gente falou no início do culto, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, e não de obras, para que ninguém se glorie. A graça é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Nós não podemos fazer nada. Apesar que as obras são uma consequência da nossa fé, né? Então, essa carta de Tito, para mim, ela é muito pedagógica. Sabe, todos nós deveríamos ler essa carta, porque ela só tem 46 versículos, são 3 capítulos, um de 16 e 2 de 15 versículos. E ela é bem pedagógica. Essa carta, Paulo deveria ter escrito na terceira viagem dele, quando foi para Roma. Escreveu para Tito, para que ele cuidasse da igreja de Creta, porque lá havia alguns problemas. E essa carta reflete todos os ensinamentos necessários a uma vida cristã. A carta a Tito. Então eu recomendo aqueles que dispõem a ler a carta, para ver como é a vida cristã, porque ela fala desde pessoas adultas, homens, mulheres, jovens, fala para todos. Para a liderança da igreja, ela começa essa carta aí. Então, a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça produz vida e o pecado reina para a morte. No contexto também de Romanos 5,17, Paulo explora bem esse contraste entre o ato condenatório de Adão e o ato redentor de Jesus Cristo. Porque a gente sabe que lá no Jardim do Éden que entrou o pecado, e o pecado reinou daí. Todos nós somos pecadores, nós já nascemos em pecado.
Mas Deus nos quer livrar disso. Deus sempre vem ao encontro do homem. A diferença, por exemplo, do ato condenatório para o ato redentor, a diferença é a eficácia da graça de nos salvar. Sabe, a eficácia é o resultado dessa graça. O pecado reina para a morte, a graça para a vida. E já vimos que a graça é universal, ela é dada indistintamente, trazendo-nos o mais elevado benefício possível ao homem, que é a salvação. A salvação para a vida eterna. Isso é que a graça nos traz. E em sua companhia, ela traz responsabilidades. A graça não elimina a obediência. A obediência também precisa acontecer a partir dessa graça. A graça transforma as pessoas de qualquer idade social, posição social, sexo ou cor, raça. A graça é um presente de Deus em Jesus Cristo para a humanidade caída. A graça de Deus vem ao encontro do homem por causa do seu grande amor. Deus ama toda criatura. Você que está sentado aí é uma pessoa especial para Deus. Deus ama indistintamente. O amor dele se revela independentemente de como você é e como você está. Ele te ama. Amém? O amor, assim como Deus veio até Adão, perguntou: onde estás? Adão disse: eu tive medo e me escondi. Sabe que o pecado é a pior coisa que existe na humanidade. Ele escraviza as pessoas. E o Adão tinha se escondido por causa do pecado. O pecado, às vezes, nos leva a nos esconder. Depende do que a gente faz. Não quer que o próximo veja, mas Deus está vendo. Lutero devolveu a graça ao seu verdadeiro trono teológico. A graça é um sentido mais completo. Resulta na salvação, que inclui tudo o que está envolvido na conversão, arrependimento e fé, na santificação, glorificação e na herança da vida eterna. A graça não elimina a obediência, antes a torna imperiosa. Sabe que no mundo tem 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Você sabe quantas pessoas morrem por segundo sem Cristo? A cada segundo morrem 2 pessoas sem Cristo. A cada minuto são 120 pessoas que não conheceram a Cristo. E não existe remédio para a salvação. Não existe antibiótico, não existe aspirina, não existe engenheiro, pastor, religião que salva. Quem salva é Jesus Cristo, somente. Amém? Porque a palavra de Deus diz lá em Atos 4:12, que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens abaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. É único, não tem santo, não tem ninguém, não tem idolatria que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Nós já vimos que a salvação é universal. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, conforme Timóteo 2:4, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Já falei que essa carta de Tito, ela é pedagógica, ela nos ensina. E a graça de Deus tem muitas lições a nos ensinar. E uma delas é essa, que ninguém verá a Deus senão pela santificação. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor.
Sabe o que é santificação? É uma coisa que separa você das coisas profanas e traz para a relação com Deus. Isso é a santificação. E nós devemos buscar essa santificação para sermos glorificados. A santidade de Cristo deve ser formada em nós. Aqui fala também o versículo 12 desse texto, diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O homem deve repudiar o caminho do pecado, porque, caso contrário, ele não será livrado dele. E o caminho do pecado vai prender ele. Se ele não se arrepender e coisa, ele vai continuar. E a conversão se compõe então da fé em Cristo Jesus, de arrependimento para com Deus. É uma modificação genuína da vida moral e espiritual. A transformação moral autêntica, conforme Atos 20, 21, João 3 diz o seguinte, que se o homem não nascer de novo, não vai herdar o reino de Deus. A pessoa precisa nascer de novo, mesmo sendo velho, como Nicodemos foi lá falar com Jesus de noite. Mas o que é esse novo nascimento? É você se tornar uma criança. Você vai nascer de novo, vai nascer no Espírito. Quem não nascer do Espírito e da água não vai herdar o reino de Deus. Então é necessário haver essa conversão. Eu falei no início que eu era um cristão também que ficava sentado nas igrejas e não tinha essa relação pessoal com Jesus, mas Deus agiu na minha vida e graças a Ele eu creio na salvação, porque é pela palavra de Deus que nós podemos afirmar que somos salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a nova vida em Cristo Jesus. Nós vimos que a salvação, então, é transformadora, ela transforma a pessoa numa nova criatura. A criatura secular fica de lado. Outro dia eu vi também que uma palavra do Billy Graham que disse assim: se a ONU descobrisse que o problema do mundo é moral e espiritual, ela estaria dando o primeiro passo para a paz mundial. Essa é uma palavra do Billy Graham, né, aquele evangelista. Então as paixões, o que são as paixões que estão aqui nesse texto, né? Aqui diz, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Aqui estão em foco os maus desejos, as paixões de natureza inferior humana. Uma palavra que frequentemente é usada para indicar as paixões de relacionamento sexual e outras coisas, idolatrias e tal, né? Os vícios. A primeira consequência do pecado é o medo. A gente viu lá que o Adão teve medo e se escondeu. O pecado gera isso na vida. E o resultado da graça, conforme Romanos 5:1, a primeira coisa que acontece na vida da pessoa quando ela entrega o seu coração para Jesus é paz. Você é envolvido com essa paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz é um fruto do Espírito Santo, o terceiro fruto, porque o fruto do Espírito Santo é amor, alegria e paz. A paz é uma atitude sublime que acontece no teu coração. Então a salvação, ela é uma vida transformada em Cristo Jesus. E a gente viu aqui que o apóstolo Paulo fala também em 2 Coríntios 5:17, que diz:
Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Romanos 12:2 diz que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a graça, meus irmãos. Depois o versículo 13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança. Nós temos que viver também nessa expectativa da volta de Cristo. Assim como Ele subiu ao céu, Ele um dia vai voltar, vai levar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e aqueles que não morreram em Cristo vão para a morte eterna. Jesus entregou a sua vida por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Lá em 1 Pedro 2:9 está escrito que Ele nos libertou das trevas para uma maravilhosa luz e assim nos tornou um povo de propriedade exclusiva. Nós somos propriedades exclusivas de Deus, não há outra pessoa que tome posse de nossas vidas a não ser Deus. E assim Ele também, nesse resgate, nos livra do pecado, purificar para si, mediante a influência do Espírito Santo em nossas vidas. Um povo exclusivamente seu. E aí o Paulo fala para o Timóteo, fala estas coisas, exorta, repreende com toda autoridade. Lá no versículo 15, fala tudo o que escrevi. Sumariamente entendemos falar a secção inteira, toda a carta. Exorta e repreende. Reprovar o pecado, além de aprovar uma vida de retidão e boas obras. O pastor ou líder deve ser um homem que se imponha de modo que seja reconhecida a sua autoridade. Esta é a recomendação do Paulo por Tito, lá na Grécia, onde ele devia dar essas instruções na igreja lá. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de dizer assim, eu ainda não fui salvo pela graça. Sabe que, eu já falei outras vezes aqui, o Santo Agostinho disse o seguinte, uma vez, inclusive o Lutero teve alguma influência nessa vida de Agostinho. E o Agostinho diz assim, nosso coração tem um vazio, e esse vazio nós procuramos preencher com muitas coisas, mas enquanto Jesus não ocupar este vazio do nosso coração, nós não temos paz. Jesus precisa tirar nosso ego desse trono que está no nosso coração, e Ele sentar nesse trono. Jesus precisa entrar na sua vida para que ela seja transformada. Não que você vai estar no mundo, vai sofrer as mesmas coisas, mas você tem a expectativa da vida eterna e você vive em paz. Essa paz que eu já falei excede todo entendimento. Enquanto Jesus não ocupar esse trono do teu coração, essa cadeira, esse vazio